Fala, sexto ano, tudo bem? Bom, semana passada a gente estava falando sobre mapas, né? A gente viu os diferentes tipos de mapas. E hoje a gente vai falar sobre o que a gente chama de mapas temáticos. Ou seja, o mapa ele possui um tema, né? O tema do mapa representa sobre o que o mapa irá falar. Então, quando a gente fala de mapas temáticos, significa isso, né? O tema que o mapa irá abordar. E aí a gente vai ver que o mapa ele pode abordar diferentes temas. Tem mapas que falam sobre populações, mapas que falam sobre climas, mapas que falam sobre relevo e por aí vai, né? Então, os mapas temáticos são aqueles que focam um tema específico, um tema específico para apresentar as informações. Ou seja, se o mapa temático é sobre clima, então ele vai falar exclusivamente sobre clima. Seja ele um clima de uma determinada região ou os climas de uma determinada região, tá? Então, a gente vai começar a ver agora quais são esses mapas temáticos que existem. Bom, o primeiro é o que a gente chama de mapa físico. O mapa físico ele vai ter uma informação que é relacionada ao relevo, altitude, hidrografia, ou seja, sobre os aspectos físicos da Terra. Nesse mapa aqui, a gente tem um mapa físico do Brasil que vai falar sobre a altitude e as bacias hidrográficas do Brasil, ou seja, os rios encontrados no Brasil. Todas essas linhas aqui de azuis são rios, né? Que juntos formam o que a gente chama de bacia hidrográfica, que é tema mais para frente do nosso conteúdo. O próximo mapa é um mapa de vegetação. O próprio nome já está dizendo. Então, é um mapa que vai abordar sobre a vegetação de um determinado local. No caso desse mapa, ele aborda a vegetação do território brasileiro. Uma coisa que a gente sempre tem que estar ligado quando a gente analisa o mapa é que se o mapa está colorido é porque ele tem uma função, né? Essas cores vão representar uma função nesse mapa. Ele não vai estar colorido só para deixar ele mais bonitinho. Nesse caso aqui, cada uma dessas cores representa uma vegetação típica do território brasileiro. Então, o que está de verde é a vegetação amazônica, verde claro, Mata Atlântica, esse meio bege aqui, Cerrado, roxo, Pantanal e por aí vai. Então, cada uma dessas cores, nesse mapa do Brasil, vai representar um bioma do território brasileiro. Bom, o próximo mapa é o mapa político. O que é o mapa político? O mapa que fala sobre as regiões administrativas de um território, ou seja, essa divisão político-territorial que nós temos em determinado país, em cada país. Então, a gente sabe que, por exemplo, o mapa político do Brasil é um mapa que divide o Brasil nas suas 5 grandes regiões. Que regiões seriam essas? Região Norte, região Centro-Oeste, região Nordeste, região Sudeste e a região Sul. Então, esse aqui é um exemplo de mapa político que está dividindo aí o Brasil nas suas 5 grandes regiões, além dos estados e das suas respectivas capitais. Já esse mapa é o que a gente chama de mapa econômico, né? O mapa econômico ele pode representar diversos setores da economia. Nesse caso aqui, ele fala de um setor da economia voltado para a agricultura, tá? Então, por exemplo, a gente tem nesse mapa aqui a representação da economia brasileira seguindo os critérios da agricultura. Então, os locais onde são praticados grãos, policultura, monicultura, pastagem, florestas, ativismo. A gente já viu o que é policultura e o que é monocultura, né? Cultivo de um único grão, monocultura, cultivo de vários grãos, policultura. Já esse mapa é um mapa histórico. O mapa histórico ele vai apresentar informações ou acontecimentos históricos, né? Nesse caso aqui é o mapa histórico do Brasil de 1922, que nesse caso aqui é uma representação do Brasil político naquela época. Ou seja, percebam que nessa época o Brasil não era dividido nas 5 grandes regiões que ele existe hoje. Existem estados que existiam naquela época, né, que nem existem mais hoje, ou estados
que existem hoje não existem e não existiam naquela época, por exemplo. Se a gente pegar o Mato Grosso era tudo isso aqui, tá? Então, não existia Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul é uma divisão recente. A grafia é diferente. Olha como é que era escrito Goiás, com Y e Z. Então, isso aqui é uma representação de um mapa histórico, porém político, naquela época, em 1922. O outro mapa é um mapa cultural. O que é um mapa cultural? Ele vai reunir diversos fenômenos culturais de uma região. Então, nesse caso aqui, são de terras indígenas. Então, ele vai mostrando para a gente aonde tem as terras indígenas no Brasil. E, mais uma vez, né, essas cores representam diferentes tribos indígenas. O próximo mapa é o mapa turístico, né? O mapa turístico é igual aquele mapinha que a gente tem quando a gente vai para as cidades turísticas, né? Cabo Frio, Búzios, Arraial do Cabo. Então ele vai mostrar para a gente, né, a área turística daquela cidade. Nesse mapa aqui é um mapa turístico, perdão, de todo o estado do Mato Grosso. Então ele te dá diversas opções do que você fazer quando você estiver visitando o Mato Grosso, né? Então ele dá exemplo de lagos, de vilas, vilarejos, terras indígenas. Então são diversas atividades que o turista pode fazer quando estiver visitando o estado do Mato Grosso. Já esse mapa é o mapa populacional, ou seja, o mapa que vai falar sobre população. Então a gente tem aqui o Brasil, a população do Brasil em 2010, e essas manchinhas representam habitantes por quilômetros quadrados. Então isso aqui, gente, é o que a gente chama de legenda do mapa, tá? Então isso é muito importante quando a gente está vendo o mapa, porque a gente tem essas cores e se a gente não olhar para isso aqui, né, se a gente cancelar isso aqui, a gente vai achar que essas cores não representam lá. Mas essas cores são muito importantes, porque são habitantes por quilômetro quadrado. Então, quanto mais escuro vai ficando o meu mapa, né, significa que mais população habita aquela região. Ou seja, existe uma maior concentração populacional nesse território. A gente percebe que os estados mais populosos do Brasil, ou seja, que tem mais gente no Brasil, é Rio de Janeiro e São Paulo. Mapa de transporte, o próprio nome já está dizendo, né? Então é um mapa que vai falar sobre o transporte da região. Nesse caso aqui, a gente tem o estado de São Paulo e mostra toda a rede de transporte de São Paulo, seja no trem, no metrô, nas rodovias, ciclovias e por aí vai. Esse mapa aqui é um mapa climático. Mapa climático, então, vai falar sobre clima. E aí a gente tem o mapa do Brasil e todos os climas que ocorrem no Brasil. Percebam que um país pode ter diversos climas, como é o caso do Brasil. A gente tem clima quente, equatorial, semiúmido, tropical, temperado e por aí vai, tá? Então, cada parte desse território brasileiro, desculpa, representa um clima do Brasil. E por último, o mapa pluviométrico. Primeiro a gente tem que saber o que é pluviométrico, o que é pluviosidade. Pluviosidade é a quantidade de chuva, tá? Então esse mapa é um mapa muito utilizado pela meteorologia, né? Que ele vai medir a quantidade de chuva conforme os estados do Brasil. Então, percebam que quanto mais escuro, mais uma vez a legenda, né? Quanto mais escuro, melhor é, ou seja, maior é a quantidade de chuva naquele estado. Aqui, por exemplo, é o estado do Amazonas, então é o estado que mais chove no Brasil. O Rio de Janeiro está aqui, então ele está numa coisinha meio clara, acho que é um desses dois aqui, de 1.500 a 1.200 milímetros de chuva por ano, tá? É importante a gente olhar também o título do mapa, tá? Ah, é a chuva em que período? Né? No mês? Não, ele explica aqui pra gente. É a chuva no ano. Então, isso é o título do mapa, tá? Então é isso, a aula de hoje foi bem facinho, não tenho o que reclamar.
vai ter uns exercícios, tá? Fica de olho no prazo, não deixe de fazer, pois ele vale ponto e é importante aí nesse nosso segundo bimestre. Tudo bem? Então é isso, bons estudos. Qualquer dúvida é só falar. Tchau, tchau.